Enquanto algumas especialidades jurídicas seguem por labirintos da legislação e da argumentação técnica básica, o direito de família se embrenha na essência do que significa ser humano. Os nossos laços, amores, conflitos, patrimônios e esperanças. Pois é, para navegar nesse mar desafiador, o advogado de família não precisa apenas de conhecimento jurídico, mas acredite, também precisa de uma combinação singular de habilidades interpessoais. Eu acho que você já ouviu falar nisso. Nesse contexto, o perfil do advogado negociador e conciliador destaca-se sendo marcado por qualidades que vão além da mera aplicação da lei, buscando soluções que honrem a complexidade e a dignidade da experiência humana. Mas olha, quais são essas qualidades? Quais são as qualidades que um advogado negociador e conciliador precisa ter para trazer singularidade e diferencial para a sua advocacia? Você já se questionou isso? Então eu quero te falar 6 que são essenciais. Aproveita para anotar e perceber se você as possui. Vamos lá? A primeira delas é a escuta ativa. A escuta ativa envolve não apenas ouvir o que está sendo dito pela parte, mas também compreender e interpretar as informações que estão sendo ditas. Isso significa prestar atenção, não interromper, demonstrar empatia e perceber o que será estratégico para o seu trabalho como advogado. Isso é relevante no direito de família, porque em casos familiares, onde geralmente as emoções estão frequentemente à flor da pele, a capacidade do advogado de escutar ativamente o permite entender não apenas os fatos, mas também as motivações e os sentimentos que estão por trás disso. Além de, claro, gerar conexão e proximidade. Isso pode ser essencial para que você encontre as soluções que satisfaçam todas as partes envolvidas. Pode acreditar. A segunda é flexibilidade, que é essa habilidade que o advogado tem de se adaptar e mudar de estratégia conforme necessário, sem ficar rígido em uma única abordagem. Já passou por isso? Mesmo que você tenha uma estratégia montada na sua cabeça por ter a percepção e o histórico contado pelo seu cliente, o que a outra parte vai trazer pode mudar todo o jogo e deve ser levado em consideração. Isso porque os casos de família cada caso possui a sua própria complexidade e imprevisibilidade. Ter flexibilidade permite ao advogado alterar táticas, pois é como no jogo, conforme as circunstâncias. Seja uma nova informação, seja uma divisão de bens, uma mudança nas circunstâncias de uma custódia, com quem fica a criança, pode fazer toda a diferença. A terceira é empatia, e sobre essa eu quero falar um pouquinho mais. Essa habilidade de entender e compartilhar os sentimentos de outra pessoa. Cada advogado precisa ser um pouco psicólogo, já escutou isso? No direito de família, ao lidar com as questões familiares, como divórcios ou custódia, o advogado precisa ter a empatia necessária que o permita abordar os problemas de uma maneira que respeite e reconheça o impacto emocional sobre todas as partes envolvidas, levando a solução mais correta, resolutiva e humanizada. A empatia também é fundamental para que o advogado negociador e conciliador consiga perceber quais são os pontos importantes das emoções e da vida das pessoas envolvidas. E olha, isso tem tudo a ver com desenvolver uma habilidade de negociação e conciliação. Sabe por quê? Porque quando a gente entende o que a outra parte está buscando em uma negociação ou em uma conciliação, a sua real motivação fica muito mais fácil de você se colocar no lugar dela e compreender algumas das suas exigências. Ao criar empatia com o outro lado, entendemos melhor as atitudes, os medos, as exigências, as concessões, ou seja, conseguimos enxergar melhor o comportamento da outra parte e aí resolver.
A empatia também faz com que as pessoas confiem mais na gente, de uma forma que possamos a ser vistos de forma positiva, mesmo não sendo advogado da outra parte. Mas olha, a grande dificuldade em ter empatia com o outro lado é que a gente, às vezes, não concorda com o que eles pensam ou fazem, principalmente sendo advogado. E isso é um erro grave. Um dos itens mais importantes quando lidamos com as pessoas é saber separar as pessoas dos problemas. Ou seja, não levar para o lado pessoal ou unilateral. Uma das chaves para isso é saber que entender não é o mesmo que concordar. Você não precisa concordar com as exigências da outra pessoa, até porque você tem o seu cliente, ou quando ela tentar passar a perna em você. Mas é necessário entender a estratégia. A quarta é ser um solucionador de problema. Um advogado que possui a habilidade de negociar e conciliar também possui a capacidade de identificar, analisar e resolver o problema de uma maneira eficiente. E ele deve aplicar com muito afinco isso na sua advocacia familiarista. Ao invés de simplesmente litigar a todo custo, um advogado com habilidades de resolução de problemas busca soluções criativas que atendam às necessidades dos seus clientes, da sua advocacia, trazendo acordos, por exemplo, mais eficazes ou arranjos financeiros personalizados. Lembrando sempre que o papel do advogado é de resolver conflitos, gente. Ele não pode, hoje em dia, ser um mero ajuizador de processos, tá bom? A quinta habilidade, característica, é a tal da paciência e da persistência. Essa, inclusive, na maioria das vezes, precisa ter de sobra. Pois é, essa tal habilidade de permanecer calma e continuar tentando, mesmo diante de uma adversidade ou demora, seja no judiciário ou no extrajudicial, é a virada de chave. É o que geralmente os advogados precisam lidar nos casos de família, porque esses casos podem se tornar complexos, extensos, seja por questões legais ou emocionais. Ter paciência ajuda o advogado a orientar os seus clientes através de processos prolongados, enquanto a persistência garante que os interesses do cliente permaneçam em primeiro plano. É tudo que ele quer. Podemos também chamar essa habilidade de racionalidade. Eu acho que isso você já escutou. E ela é muito necessária, tanto para os advogados envolvidos em um conflito, como para as partes. Aqui, os advogados exercem não só um papel técnico, mas também atuam com o objetivo de equilibrar o ânimo e conferir racionalidade às decisões que vão ser tão relevantes no presente e no futuro. Agora, olha, por último, e não menos importante, é a sexta: comunicação clara. Reza a lenda que todo advogado precisa ter uma boa comunicação, que todos os advogados possuem a capacidade de se expressar, de trazer ideias e informações de forma compreensível e direta. Faz sentido? O problema é que nem todos conseguem sentir-se confiantes em ter uma comunicação clara e objetiva, principalmente quando eles estão diante de um conflito familiar, onde muitas informações precisam ser captadas, repassadas e resolvidas. Mas o que você precisa saber é que comunicar-se claramente, de um jeito ou de outro, evita mal-entendidos, constrói confiança e ajuda o seu cliente a sentir-se informado, empoderado e seguro. Em questões familiares, onde as decisões têm impactos duradouros e as emoções estão assim, latentes, garantir que o cliente compreenda todas as implicações é crucial para a resolução do problema. Uma comunicação clara também ajuda e muito, gente, na construção do entendimento do problema, inclusive da outra parte. Essa é uma habilidade muito poderosa para o advogado negociador e conciliador. E se você não possui uma comunicação clara e eficaz no exercício da sua advocacia familiarista, olha, saiba que existem técnicas para que você possa desenvolvê-la.
e eu posso te ajudar. Bom, como você viu, cada um desses elementos, dessas habilidades e características são fundamentais para a prática do direito de família e podem ser aprimoradas com treinamento, experiência, estudo e reflexão contínua. Eles não apenas melhoram a eficácia do advogado, o trabalho do advogado, mas também enriquecem a experiência do seu cliente, levando a soluções mais harmoniosas, seguras e duradouras. Espanta esse litígio. Pode acreditar, vai dar certo.